Queridos, outro dia coloquei Rosa de Saron e falei que era anjo de resgate. O pior é que eu vim pensando para eu não esquecer do nome da banda e acabei falando anjos de resgate. Talvez você nem tenha notado, né? Mas marido meu notou sim, viu? Ele assiste o programa, depois eu chego em casa, daí ele me corrige naquilo que eu não fui bem. Marido é para essas coisas, né, amados? Também, né? Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vamos ler um livro que vocês nunca leram na vida. Gênesis. É bom lembrarmos de coisas importantes da nossa vida. O livro das origens, né, que começa no capítulo 1, vai até o capítulo 11, né? E depois nós vemos a história dos 3 mais importantes patriarcas, né? Nossos pais da fé. Mas olha lá, vamos começar pelo capítulo 1, verso 1 em diante. Já achou? Gênesis começa no começo. Por isso que é origens, não é Genésio, é Gênesis, tá bom, amadinhos? Nem Exodó, é Êxodo. Eu falo isso porque a gente já viu, né, na vida de evangelização, muitos erros ao ler, né, o nome dos nossos livros bíblicos. Certo, amados? Não é apenas uma história, viu? É um fato acontecido. Talvez tenha simbolismos, mas todos eles indicam, né, a verdade absoluta do nosso Deus. A palavra de Deus é sagrada. Nós não podemos colocar dúvidas na palavra do Senhor. Olha, o homem que não crê na palavra de Deus, não crê nem mesmo nele, é um infeliz. Pode ser o mais rico do mundo, é um infeliz, porque não crê na carta de amor do Pai. Pode abaixar só um pouquinho, meu anjo? Só um pouquinho aqui para mim. Queridos, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ótimo. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse:
Produz a terra plantas, ervas, que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto, segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isto era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o terceiro dia. Meu querido, minha querida irmã, e assim vamos até o capítulo 25. Deus criando toda a natureza, né? Toda espécie de animais. E vocês perceberam a organização de Deus? Ele cria uma planta, esta planta vai dar semente segundo a sua espécie. Deus não criou nada esquisito. Ele não criou o pé de maçã para dar sementes de pera. Deu para entender, meu querido, minha querida irmã? A bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? E quando nós pensamos em Gênesis, quando nós mergulhamos em Gênesis, é meio difícil imaginar o que era a terra. Deus criou o céu e a terra. Ele criou. Há algum cientista que pode criar? Ninguém pode criar. Ninguém cria nada. Só Deus. Nós podemos realmente construir alguma coisa, mas com a obra-prima que Deus deu. Qualquer coisa que você invente, você vai ter que ter a obra-prima, não é? Se você vai fazer um caixote de madeira, você tem que ter a madeira. Mas você sabe fazer madeira? Ah, eu sei, mas o que você vai usar? Nada. É? Consegue fazer isso? Não. Você pode até fazer algo que imite madeira, mas você vai usar sempre a obra-prima. Então, só Deus é o Criador. Ele criou o céu e a terra. Deus criou o universo com todas as suas galáxias, né? Imaginem, queridos, as estrelas, né? Eu fico imaginando, se eu pudesse voar pelo espaço, deve ser assim, ao mesmo tempo que maravilhoso, tenebroso, né? Porque imagine o tamanho de um planeta. Imagine você ao redor da Terra. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Mas esses astronautas que dão volta ao redor da Terra, né? Que coisa! Como é que vem a Terra um pouquinho de longe, né? Ai, é fantástico. Tudo é muito fantástico e ao mesmo tempo tenebroso, porque deve ser escuro, né? Sei lá, você já foi? Bom, Deus criou todas as coisas. E isso deve ficar no nosso coração. Não deixe que ninguém tire isso. Deus criou o céu, a terra.
ela estava informe e vazia, né? Estava desorganizada. Deus então organiza tudo. E o mais incrível, a terra estava sem forma, as trevas cobriam o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Padre Jonas diz assim, que o Espírito de Deus é como uma enorme ave, né, que estava chocando, né, este ovo que é a terra, para um dia vir à luz os filhos de Deus. Então Deus prepara tudo, faz tudo perfeito. E Ele usou as mãos? Não, meu amado, não. Não usou as mãos aí. Aí, na criação de toda a natureza, Ele usa a boca, a palavra. E Deus disse, só com uma ordem, com uma única ordem, faça-se a luz, e a luz foi feita. E tem mais, hein? Além dele criar, né? Ele ainda faz revisão. E ele viu que a luz era boa. Olha só, por que nós revisamos as coisas que nós fazemos? Porque somos filhos de Deus e aprendemos isso com o Pai, né? Tudo que fazemos a gente revisa para ver se está bem feito, não é verdade? É assim, aprendemos com o próprio Senhor, porque Ele mesmo revisava as coisas que Ele criava, embora sabendo que eram perfeitas, né? E Ele cria toda a natureza para quem? Para Ele? Para Ele passar as férias? Não. Ele cria toda a natureza para alguém que Ele mais amaria. Isso está no verso 26. Olha só. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher e os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar. Nossa, minha Bíblia está coladinha ainda algumas páginas. Olha, sobre os peixes do mar. Dá licença, vou ter que fazer isso. Olha só. Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Perceberam? Deus disse: agora sim. Agora que terminamos tudo, vamos criar o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Sermos imagem de Deus é termos vida e vida eterna, tá, amadinhos? Diferente dos animais. Percebam também que o Senhor diz que vai criar o homem e a mulher e que o homem e a mulher devem reinar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis
que se arrastam pela terra. Então, meu amado, Deus nos criou superiores a todos os animais, inclusive aos domésticos. Animal doméstico está sob o nosso domínio. Nós temos que educá-los, colocá-los no lugar deles, apesar de amá-los, mas não é legal, né? Já dissemos muitas vezes, colocar o animal mais importante do que o homem, do que a mulher, pois o animal não tem alma. Só nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nem os anjos dos céus, nem nenhuma criatura pode chamar Deus de Pai. Só nós podemos chamar Deus de Pai, porque além dele nos criar, ele torna-nos seus filhos amados, né? Então, queridos, Deus ordena que reinemos, que dominemos, que sejamos superiores à natureza. Mas isto não no sentido de orgulho, de soberba. É porque o somos de fato. Nós somos os únicos que realmente pensamos, refletimos. Alguns animais têm realmente um instinto maravilhoso que dá a impressão que eles pensam, que eles imaginam, que eles fazem planos, né? Mas nós sabemos que são instintos, né? Amam, talvez amem sim. Especialmente os animais domésticos, eles vão se acostumando com o seu dono e acabam realmente sentindo, né? Sentindo amor, sentindo carinho pelo seu dono. Os cachorrinhos, os gatinhos, até passarinho, né? Eu tinha um passarinho que ele chegava assim na gaiola, né? Ele encostava a cabecinha para eu fazer carinho na cabecinha dele. Um passarinho, não é? Mas isso não significa que ele reflete. Ele vive, mas ele não reflete. Então, nós somos superiores e nós temos o dever, né, de cuidar dessas criaturas, nunca maltratá-las, nunca maltratar, como nós vemos muitas vezes. Agora, imagine maltratar uns aos outros, né? Se nós não podemos maltratar os animais que não têm alma, que são simplesmente criaturas que foram criadas para nós, né? Quanto mais um irmão que foi criado para Deus. Então, para pensar. Em primeiro lugar, sua família, né? Sua família também é sua irmã, não é? Os membros da nossa família são nossos irmãos. O marido, antes de ser marido, é meu irmão em Jesus Cristo. Todas as vezes que eu o maltrato, todas as vezes que eu falo mal dele, ou que eu escarneço, ou eu o humilho, mesmo pessoalmente, ou mesmo diante de pessoas, eu estou fazendo mal ao meu irmão em primeiro lugar, né? Se você nunca esquecer disto, vai acabar as brigas na sua casa, viu? Porque geralmente marido é saco de pancada, esposa é saco de pancada, filhos é saco de pancada,
Para com isso. Em primeiro lugar, são nossos irmãos. E o Senhor completa aqui: e Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda erva verde por alimento. E assim se fez. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o sexto dia. Perceberam, amados? Deus dá a nós e aos animais a mesma alimentação, as ervas do campo e os frutos das árvores. Nesse momento, era tudo maravilhoso, não havia morte. Então o homem não precisava pescar, porque ele não ia comer o peixe. O leão, a onça, comia junto com o homem, porque o leão e a onça não ia comer o homem. Olha a harmonia que havia, né, na criação de Deus. E outra, o Senhor disse ao homem e à mulher: multiplicai-vos, dominai a terra, enchei a terra, multiplicai-vos. Deus colocou também o sexo, o desejo sexual entre homem e mulher. Tudo era muito organizado. E você sabe por que se desorganizou tudo? Por causa da desobediência do homem. É uma história que você já sabe, que nós já falamos, mas se o Senhor pedir para que falemos novamente, nós falaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.